Oi, gente. Eu vim aqui dar uma dica de como pintar essa folha aqui de orquídea. Essas orquídeas aqui vão ser um projeto meu, tá? Logo, logo vai estar disponível. E ela é bem simples de fazer, muito fácil. Ela é bem parecida com a folha da tulipa, tá? Só que a folha da tulipa, ela faz um bico aqui em cima, né? A folha da orquídea, ela é arredondada aqui no final, ela é um pouco mais arredondada. Então, eu vou começar aqui, ó, eu tô usando verde pinheiro. Eu vou começar com ele, bem pouquinha tinta, a tinta não tá diluída, tá? Vou começar com ele marcando essa parte aqui do meio, que ela faz um tipo de um vinco bem no meio da folha, que fica um pouquinho mais escuro. E vou aproveitar e escurecer aqui na base, que a base vai ser um pouco mais escura também, ó. Eu passei uma fita crepe aqui pra delimitar o espaço, então eu venho aqui, ó, de baixo pra cima, como se eu estivesse riscando com o pincel, tá? Que é justamente pra fazer também uns veios, vamos dizer assim, tá? Primeiro eu vou fazer essa parte, depois eu vou vir com a tinta mais clara e depois eu vou retocar isso daqui, tá? Ó, fiz essa parte. Vou lavar o meu pincel para poder trabalhar com a tinta mais clara. Agora, eu vou usar aqui o verde kiwi. Como eu fiz um fundo todo verde, tem uma dica desse fundo aqui, vai ter uma dica desse fundo aqui lá no meu Instagram, que tá como Pricangerano, tá? Lá no IGTV, ó. Aí, eu venho fazendo o mesmo movimento de vai e vem. Não vou passar por cima da onde eu já coloquei a tinta escura, tá? Preenche bem a trama do tecido. Eu poderia estar usando aqui um pincel maior, mas eu gosto tanto desse pincelzinho. Quando a gente se apega a um pincel, é difícil trocar, né? Se eu não me engano, esse daqui acho que é um número 8 ou um número 6 lixado. Se sair pra fora, depois eu acerto, que aqui eu tô um pouquinho longe. A gente tem mania de pintar em cima do pano, né? Por causa da câmera aqui pra gravar, eu tô um pouquinho longe. Então, não tô vendo muito bem. Vou só tirar o excesso da tinta, não vou nem lavar. E vou voltar aqui com o verde pinheiro. Refazendo aqui essa nervurinha. E puxando daqui de baixo pra cima. Eu não vou chegar até aqui o final, pra não misturar uma folha ali com a outra, tá? Que essa daqui tá por cima, essa daqui tá por baixo. E ela já tem uma sombra ali. Bom, agora sim eu vou lavar o pincel. E vou pegar a tinta branca com a folha ainda molhada, a folha ainda tá úmida. Aí, eu vou vir daqui de cima, iluminando. E vou puxando pra baixo. Sempre com esse movimento de puxar, que é pra ela ficar como se fosse com uns risquinhos. Ou movimento de vai e vem. Chegando aqui, a gente faz como se estivesse riscando com o pincel. Movimento de vai e vem. Não cubra aonde tá a sombra. E aqui a gente vai riscar. Tá? A princípio, ela fica assim, bem marcadinha. Depois, essa tinta branca, ela some um pouco, porque o branco sempre dá uma sumida, ele sempre
o tecido chupa ele, né? E ele some um pouco. Aí, eu vou agora vir pra essa daqui que tá mais seca, fazer a segunda parte dela. Eu vou reforçar essa sombra com o verde pântano. E aí, a gente vai dosando, vamos pegar bem pouquinho, porque o verde pântano é bem escuro. E eu vou bem de pouquinho. E eu vou fazer o mesmo movimento. Eu vou puxando, ó. A mão mais leve para o pincel ficar mais solto. E puxa, ó, fazendo os risquinhos. Você pode usar também um pincel, como diz minha amiga V, ela fala de um jeito bem chique, né? De filamento mais mole. Esse aqui é o 421, para poder fazer esses risquinhos. Vou ver se eu consigo fazer aqui, se dá certo. Que eu gosto mais do pincel de cerda mais durinha. Filamento, né, Vê? Filamento mais durinho. E aí, a gente pode ir puxando. Tá? Você pode fazer isso também com um pincelzinho filete. Puxar uns risquinhos aqui, que é como a folha da orquídea tem. Ela tem uns risquinhos bem fininhos. Bom, então é isso, gente. Ou você usa esse pincel aqui, ou de filamento mole, ou, como eu disse, um filete. Aí, dilui a tinta com aquarela pra tá puxando uns risquinhos aqui. A hora que essa daqui secar, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Depois, você pode retocar a luz também. Eu vou retocar pegando um pouquinho de branco e um pouquinho do verde kiwi, pra tá iluminando aqui essa folha. E sempre fazendo o mesmo movimento. Mesmo movimento, como se eu estivesse riscando o pincel, tá? É só uma dica aqui pra vocês de como pintar uma folha de orquídea. Lembrando que você pode mudar as cores, tá? Eu escolhi essas cores porque eu já fiz um fundo aqui verde, tá certo? Então, gente, a hora que eu tava aqui mostrando, finalizando essa folha aqui pra vocês, a bateria não, a memória do meu celular encheu e eu precisei descarregar ele. E aí, tô voltando aqui agora. E essa folha aqui, ela já secou, né? Porque deu tempo já dela secar. E quando eu tava olhando ela aqui, eu achei ela muito chapada. Como ela faz uma curva aqui, eu achei legal fazer uma sombra com verde aqui também. Então, eu usei o verde pinheiro aqui, fazendo aquele mesmo movimento que eu tinha mostrado pra vocês já. Aquele vai e vem, né? Como se eu estivesse riscando. E aí, agora eu vou reforçar essa sombra com o pântano, tá? Eu já tava terminando o vídeo, eu não ia gravar mais porque a folha ainda tava molhada. Aí, como encheu a bateria, oh meu Deus, como encheu a memória do celular, eu precisei parar para descarregar ele lá no computador, a folha secou. Então, eu vou dar aqui uma continuidade, ó, tá vendo? Sempre puxando como se eu tivesse riscando. Aí, você pode falar pra mim, Pri, eu tenho dificuldade de fazer isso. Faz como der, e aí, pra fazer essas pontinhas, pode usar o pincel filete, como eu tinha indicado. Vou marcar aqui o centro. Ó, vocês podem ver que eu pego bem pouquinha tinta, tá? E fazendo o movimento vai e vem aqui. Eu falei que a tinta branca aí, ela ia secar, ela ia sumir. E realmente ela sumiu, ela secou um pouco já. Secou um pouco não, secou bem, ela sumiu um pouco. Ó, acentuando aqui essa parte aqui da sombra com o verde pântano. E vou fazer uma sombrinha aqui também.
Depois que a gente para e vai olhar o trabalho, a gente vê, né? Você percebe olhando, às vezes tirando foto. Eu indico que você tire foto do seu trabalho e observe pela foto, que dá sempre um diferencial na foto. Aí você vê se tá faltando alguma coisa, se precisa acrescentar alguma coisa e você acrescenta. A foto é muito bom para isso. Agora eu vou pegar e iluminar mais um pouquinho aqui com branco, fazendo o mesmo movimento. Vai de pouquinho porque a pintura já tá seca. Senão, onde você encostar o branco, ele vai ficar. E vai fazendo esse movimento de vai e vem. Tá? Aonde achar que tem que colocar mais luz, coloca mais luz. Tá certo? E aonde você colocar mais luz é a parte que vai ficar mais ressaltado no trabalho. Aí você achar assim, não quero muito branco, faz aquela misturinha de um pouquinho de verde com um pouquinho do branco, para não ficar chapado, se você não quiser que fique muito branco, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da dica, tá? Esse trabalho vai ser um projeto, então eu não vou postar o risco dele, logo eu posto ele para venda, tá bom? É só você me acompanhar aí nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, tá? Como Pri Cangerano. Minha página no Facebook tá Ateliê Pri Cangerano, Instagram, Pri Cangerano. Um beijinho, até um próximo vídeo. Ah, e se você não é inscrito, não deixe de se inscrever, tá certo? Um beijo!